Nesse vídeo criaremos a classe Cubo. A classe ela sairá dessa função createCubo, ela está aqui no main CPP. Repare que essa função ela tem uma parte de criação do buffer, depois uma parte de preenchimento do buffer e, por final, uma parte onde será feito o link do buffer com o vertex shader. Vamos recordar também que a nossa estrutura desejada é exatamente essa, onde teremos 3 buffers. Um buffer será o Element Array Buffer, onde colocaremos a informação dos índices. Esses outros dois aqui serão do tipo GL Array Buffer, onde colocaremos nesse a posição e aqui a informação da cor. Como fonte para desenvolver esse trabalho, também seria interessante a leitura dessa página do Cronos, onde informa sobre o modo de utilizar GL Uniformer. E também uma pergunta interessante é quando devemos chamar GL Use Program. Então acho que é uma leitura aqui rápida, também é de grande importância para o desenvolvimento desse trabalho. Então a primeira modificação que eu realizei foi no Vertex Shader. Antigamente nós tínhamos uma matriz, agora eu dividi aquela matriz em 2 matrizes. Teremos agora a matriz projeção e a matriz model. Portanto, aqui na hora da criação do GL Position, ficará projection vezes a matriz model. Lembrando que nessa parte aqui eu estou recebendo o meu modelo, que seria o cubo lá com as coordenadas locais dele. Portanto, a matriz model vai pegar essas coordenadas e levar para o mundo, através de rotação, translação, enfim, vai ser colocado no mundo. Depois vem a matriz projeção, que transforma a matriz do mundo nas coordenadas da nossa tela. Então, antes de explicar como ficou o cubo, né, a classe em si, eu vou mostrar como ficou o programa, né, na hora que você implementar essa classe. Você vai chamar lá a classe. Eu troquei aqui a ideia da criação do OpenGL, eu coloquei a janela por fora, e essa rotina de OpenGL fica sendo a inicialização mesmo do OpenGL com a janela, a criação do contexto e a chamada para o glue, e depois eu já deixo aí habilitado o Death Test. Bom, e o programa principal fica como? Ele chama aquele init OpenGL. Tá bom? Lembra que você pode criar uma classe de tela, né? uma classe screen. Mas enfim, eu não vou fazer isso aqui agora. Então voltando, cria o OpenGL, aí eu chamo shader, né? Eu vou criar o shader. A ideia é que eu vou ter o cubo, eu vou criar o cubo. Aqui é só a inicialização, eu busquei separar, tá bom? A criação do cubo em si é feita nessa função create, que ele vai fazer o fill, o link, vai criar os buffers, fazer o preenchimento dos buffers, fazer o link dos buffers. Seta a posição do cubo, o cubo fica na posição 0, 0, menos 5, e daí eu estou criando a matriz perspectiva. Se você leu aquela ideia, a página que eu forneci, ele diz que quando você enviar um uniforme, você tem que ter certeza que o programa está bind. Então, eu fiz o bind do programa antes, né, o use program antes de enviar a informação aqui da minha matriz projection. Então ele já veio aqui e diz, olha, o projection é aquele ali. Ok, agora dentro do laço, o que teremos aqui? Dentro do laço ele vai criar aquela matriz modelo, né, que nós temos, que funciona em relação àquele DT que é calculado aqui. E depois que eu tenho essa matriz model, que seria uma rotação, né, que eu tenho, lembra como ficou, né? Eu vou criar a matriz model to world, ou seja, do modelo para o mundo, ou seja, um cubo transladado e rotacionado. Essa é a minha matriz. Lembrando que eu estou colocando aqui à esquerda, né? Porque depois que eu fizer tudo com a minha mão aqui a rotação, eu jogo ele lá na posição que eu quero. Então a ordem aqui ela importa, tá bom? Depois que eu tiver isso, eu jogo essa matriz para o model aqui dentro do shader, tá certo? E aí depois vai ter uma função draw,
né? Lembra que o draw também, ele vai chamar aquele GL Draw Elements, e eu já tenho certeza que o programa está bind, né? Ele está em uso, então ele já compreende o que deve ser feito. Essa aí é a ideia da programação. Enfim, o que seria então a classe Cubo? A classe, como eu disse, tem um create, que vai chamar a parte de create buffer, fill buffers e link buffers, né? O que seria isso, né? O que seria, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, tá vendo? Create buffers, fill buffers e link buffers. O que é criar os buffers? O que significa criar os buffers? Simplesmente gerar aqueles identificadores. E o que seria fill buffers? Seria pegar toda aquela informação daqueles arrays que nós temos, de points, vertex, enfim, principalmente aqui de vértices e de cores e de índices, e jogar dentro de cada buffer desse daqui. Somente que nós fazemos o bind, né, primeiro, de acordo com o que nós desejamos. Por exemplo, esse aqui tem que ser GL Element Array, e eu estou passando os índices para ele. Agora eu bind esse VBO nesse array buffer, e depois o color dentro desse array buffer. Tá vendo? A ideia de mandar essa informação é a mesma. O GL buffer data é idêntico. Claro que já fica deixa, né? A ideia seria o que então? Você pode criar uma classe buffer para colocar aqui dentro, mas por enquanto eu vou deixando como está, né? No próximo vídeo eu devo fazer do quadrado, só para verificarmos se isso aqui está ok, né, para a gente. Mas continuando, agora o link buffers, o que seria? Link buffers, lembra, eu tenho que registrar essa informação, então eu vou guardar isso no meu VAO. Qual a informação que eu tenho que guardar? Olha, o element array está vinculado a esse buffer daqui, esse buffer que é do VBO, da posição, está vinculado ao primeiro, ao índice 0, né, de atributo, que seriam três floats. Lembrando que essa parte aqui do float que eu coloco aqui, que é o do stride, esse stride, como o buffer ele é único, né, como o buffer ele está colocado dessa forma aqui, né, desse modo, então eu já sei que o offset não tem, ele vai começar daqui mesmo, e o stride, como ele está todo compactado aqui, um do lado do outro, eu posso botar 0, só para recordar. A mesma coisa com o buffer da cor, você não precisa botar 3 aqui, pode botar 0 e 0 que vai funcionar também. Pois bem, aqui então são essas funções principais, né? Quando eu falo que é para setar a cor, perdão, setar a posição, tá certo? Lembra que ele tem uma posição e tem uma matriz model. Essa matriz model é só uma matriz de translação. Então, quando eu falo para setar a posição, se você observar aqui, ele set position, ele diz, olha, o vetor posição é esse, e faz o update da posição. Ele chama essa função que cria essa matriz translação em cima dessa posição que você está colocando, tá bom? Então, o que fica faltando aqui, eu creio que é apenas a função draw. Como eu disse, a função draw, ele faz o bind do nosso VAO, que tem toda aquela informação, né, que ele já sabe dos atributos, e chama lá o draw elements, triângulos, 36 índices, e pronto, tá certo? Ele já sabe qual é o buffer do element array buffer, então ele pega toda aquela informação e desenha, tá bom? Se rodarmos aqui, vamos ver aqui, tá certo? Teremos aí o nosso cubo da mesma forma que tínhamos anteriormente, somente que com um programa bem mais enxuto e mais claro, né? E sem tanta informação estranha, tá bom? Mas é isso, eu terminando por aqui, até logo, tchau.